Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Uma das obras mais marcantes do realismo brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas traz a história de um defunto autor que, já morto, decide narrar suas memórias com um tom irônico, crítico e filosófico. Machado de Assis desconstrói a visão idealizada da sociedade, expondo a hipocrisia da elite, a futilidade das ambições humanas e o pessimismo sobre a existência. Com humor ácido e uma escrita inovadora, o livro questiona o verdadeiro sentido da vida e deixa uma reflexão impactante. Será que realmente deixamos um legado ou somos apenas parte de um ciclo de ilusões? Se você gosta de literatura que provoca e desafia, essa obra é leitura obrigatória. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos incríveis. Resumo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, é uma das obras mais importantes do realismo brasileiro. O livro apresenta uma narrativa inovadora, pois é narrado em primeira pessoa por um defunto autor, ou seja, Brás Cubas escreve suas memórias depois de morto. Esse estilo permite ao protagonista fazer uma análise irônica e crítica da sociedade brasileira do século XIX. Principais episódios da vida de Brás Cubas. Infância e juventude. Cresce em uma família abastada, mimado e com poucas responsabilidades. Primeiro amor. Apaixona-se por Marcela, mas o romance é interrompido por seu pai, que deseja que ele tenha um futuro promissor. Vida adulta. Tenta a carreira política, mas fracassa. Também se envolve em um romance proibido com Virgília, esposa de Lobo Neves. Criação do Emplasto Brás Cubas. Em seus últimos dias, tenta inventar um remédio revolucionário para a humanidade, mas morre antes de concluí-lo. Ao final da narrativa, Brás Cubas conclui que sua vida não teve grandes conquistas, mas se consola dizendo que pelo menos não deixou herdeiros para sofrer no mundo. Temas principais: crítica à sociedade e à hipocrisia da elite brasileira. Ironia e pessimismo sobre a vida humana. Egoísmo e falta de propósito existencial. Com um tom sarcástico e inovador, Machado de Assis desconstrói o ideal romântico e apresenta um protagonista que representa o fracasso e a futilidade da aristocracia brasileira. Desenvolvimento dos temas principais de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Crítica à sociedade e à hipocrisia da elite brasileira. A obra é uma sátira à sociedade do século XIX, especialmente à aristocracia carioca, que Machado de Assis retrata como fútil, egoísta e preocupada apenas com status e aparências. Brás Cubas, um homem rico que nunca precisou trabalhar, representa essa elite improdutiva e parasitária, que vive de privilégios e despreza o esforço e o mérito. Exemplo na obra. Brás Cubas não se preocupa em construir um legado útil para a sociedade, e sua maior ambição é criar o Emplasto Brás Cubas apenas para ganhar fama. O romance com Virgília mostra como as relações da elite eram baseadas em conveniência e traição, já que ela se casa com Lobo Neves apenas para garantir um futuro promissor. 2. Ironia e pessimismo sobre a vida humana. Machado de Assis utiliza uma abordagem pessimista para questionar o sentido da vida e o valor das conquistas humanas. O próprio narrador, Brás Cubas, ao contar sua história depois da morte, assume um tom cínico e irônico, ridicularizando suas próprias falhas e as dos outros. Exemplo na obra. O final do livro traz a famosa Contabilidade de Brás Cubas, onde ele lista suas conquistas e fracassos, concluindo que seu maior triunfo foi não ter filhos, não ter legado, e assim, não ter transmitido a ninguém a miséria da existência. A morte do protagonista ocorre sem redenção ou aprendizado, reforçando a visão fatalista de que a vida pode ser um ciclo de futilidade e erros. 3. Egoísmo e falta de propósito existencial. Brás Cubas é um personagem narcisista e egocêntrico, que busca apenas seu próprio prazer e reconhecimento. Sua vida é marcada por paixões passageiras e ambições vazias, sem nunca desenvolver um verdadeiro propósito ou contribuir de forma significativa para a sociedade. Exemplo na obra. Ele se envolve com Marcela e Virgília, mas seus relacionamentos são sempre movidos por desejo e vaidade, nunca por um amor genuíno. Sua tentativa de entrar na política fracassa porque ele não tem vocação nem compromisso real com a função pública. O Emplasto Brás Cubas, sua maior invenção, não passa de um delírio egocêntrico que nunca se concretiza. Conclusão.
Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra inovadora que desconstrói as narrativas tradicionais da literatura brasileira, apresentando um protagonista que não é herói nem vilão, mas sim um retrato de uma elite decadente e sem propósito. Através da ironia e do pessimismo, Machado de Assis faz uma crítica atemporal à sociedade e à condição humana, tornando o livro essencial para quem deseja entender não apenas o século XIX, mas também questões existenciais que permanecem atuais. É um livro essencial para o Enem e vestibulares, pois traz reflexões sobre a sociedade, a moral e a condição humana, além de apresentar uma linguagem refinada e uma estrutura narrativa única.